Fala pessoal, vamos dar prosseguimento então na resolução dos exercícios. Vamos resolver então a segunda questão. Então, considere, né, uma custo do aluguel de automóvel em algumas cidades dos Estados Unidos. Pode-se alugar um carro por $18 diários, né, mais um adicional de 20 centavos por quilômetro rodado. Letra A, encontre o custo de alugar um carro por um dia e dirigi-lo por 200 quilômetros. Bora resolver primeiro essa letra A e depois a gente vai resolvendo as demais. E a gente já joga no GeoGebra também. Deixa eu abrir aqui a nosso caderno. Então, a letra A, então, o problema ele diz o seguinte, ó. Vou colocar assim, deixa eu tirar aqui o... então, nós temos as seguintes informações. Então, o aluguel, né, do carro custa R$ 18 diários. Então, a gente já tem aqui uma informação importante: 18 dólares, né, ao dia e 20 centavos por quilômetro, tá? Por km. Então, o que a gente tem que desenvolver aqui, pessoal? A função de custo para alugar um carro, né? Então, eu estou dizendo que a função de custo, né, eu vou colocar aqui em função da quilometragem, eu vou chamar essa quilometragem de X, tá? Mas colocar X, poderia colocar K para dizer que o X se refere ao quilômetro. O que a gente tem que entender aqui? Que existe um custo fixo, né, que é esses R$ 18, e existe um custo variável. Né? Obviamente que isso aqui vai variar conforme o quilômetro rodado do veículo. Então, isso aqui é o nosso custo variável. Tá bom? Então, como é que eu escrevo, né, essa função? Então, eu tenho aqui o custo fixo é 18, mais 20 centavos por x. Né? Como x refere-se ao quilômetro, né, então, conforme x vai aumentando, vai também aumentando o custo em 20 centavos. Então, vocês notem que aqui, em termos matemáticos, esses 20 centavos é o nosso coeficiente de inclinação, tá, pessoal? Do nosso gráfico. Né? Como é uma função de primeiro grau, então a gente já sabe que isso daqui é uma reta. Então, como a gente deriva esse gráfico? Tem esse gráfico, né? Então, o que importa são quilômetros positivos, a gente não vai ter quilômetros negativos. Espero que vocês compreendam isso. Então, eu tenho aqui o custo em y. Notem que a função geral sempre é y, né? Igual a uma constante mais o coeficiente mais a variável independente, explicativa, né? Então, no lugar do y tem o c, né, que é a nossa função de custo. E o x refere-se ao quilômetro. Eu vou colocar x aqui, lembrando que esse x aqui é a mesma coisa que o km. Tudo bem? Então, a gente tem uma reta cujo coeficiente é 20 centavos positivo, então eu sei que é uma reta crescente. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é fazer, novamente, para nós posicionarmos a reta, nós sabemos que a gente tem que tirar os zeros da função. Então, o que a gente faz? Quando o x é zero aqui, né, vai ficar 0 vezes 20 centavos, 0,20, né, que vai zerar, então vai sobrar o 18. Então, como C é igual a 18, não vou colocar o 18, vou colocar aqui uma escala aqui, 18 aqui. A reta ela vai começar aqui. Tá? E ela vai ter uma inclinação baixa, tá, pessoal? Então, eu vou colocar
a reta mais ou menos assim, ela vai ter uma inclinação baixa, porque o 0,20, né, quanto maior o valor do coeficiente, mais inclinado é a reta. Nesse caso aqui, não é. Como é que eu sei agora, né? Nesse caso aqui, a gente não precisa, né, colocar aqui o ponto, né, vamos dizer assim, o ponto onde a reta ela atingiria, que o cortaria, né, o eixo X, a gente não precisa, porque não existe quilômetro negativo aqui desse lado. Mas se a gente quisesse saber a raiz, esse valor, né, então qual seria esse valor? Bom, vou colocar aqui só para a gente, vou colocar desse seguinte, eu vou botar tracejado assim, só para a gente ter uma ideia, né, de posicionamento. Mas qual seria esse valor? Então a gente tira o zero da função novamente, só que agora a gente considera o zero no lugar do C, que é o custo, do lado esquerdo. Então, quando temos o custo do lado igual a zero, pessoal, vai ficar assim, ó, zero, né, é igual a 18 mais 0,20 x. Só que a gente quer determinar o valor de x, então a gente joga esse 0,20x para o lado esquerdo, vem negativo, então, menos 0,20x igual a 18. Lembra que não pode ficar negativo o x aqui do lado esquerdo, então a gente multiplica tudo por menos 1. Tá? Então vai ficar 0,20 positivo igual a menos 18. Tá? Então agora a gente tem x, que é igual a menos 18, e divide por 0,20. Quanto que é o valor de x? Bora pegar na calculadora aqui. Vou abrir aqui a minha calculadora. Então eu tenho menos 18 e divide por 0,2. Então isso aqui, pessoal, vai dar 90, tá? Menos 90. Então aqui seria um menos 90. Obviamente que a proporção de escala, né, que não está perfeita, mas é só para vocês entenderem que isso daqui posiciona uma pequena inclinação, né? Quanto mais distante fosse esse menos 90 lá para a esquerda, menos inclinado seria essa reta. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui no GeoGebra. E aí, pessoal, a gente já derivou o gráfico, já construímos a equação, né, da função, de acordo com o enunciado, né, fizemos o gráfico, e na letra B ele diz o seguinte, ó, não, ainda na letra A, encontre o custo de alugar o carro, né, por um dia e dirigi-lo por 200 quilômetros. Então imaginem, moçada, que agora a gente quer determinar, bom, se dirigiu 200 quilômetros, né, que é o x, então a gente joga isso aqui na nossa função. E aqui a gente vai obter o resultado na função. Então, ó, quando a gente, de acordo com essa função, de dirigir 200 quilômetros, a gente vai obter um resultado aqui que é a imagem da função, né, que é o custo. Então, como é que eu faço isso, professor? Bom, a gente já tem aqui a nossa função, então a gente pega essa função, x agora é 200, isso aqui é igual a 18, beleza? Mais 0,20, no lugar do x agora é o quê? É o 200. Tá? Então, o custo, quando a gente dirige 200 km, isso aqui é igual a 18 mais 0,20, perdão, deixa eu 0,20 agora, né, pessoal? É uma vírgula, né? 0,20 vezes 200, né? 0,20 vai dar 40, tá? Então, quando se dirige 200 km nessa função de custo, o resultado vai ser 58, beleza? Então, esse resultado aqui é o que vai aparecer aqui, como imagem, né, em termos matemáticos. E essa é uma aplicação, né, pessoal, de uma função de custos para a gente entender que, matematicamente, como é que a gente pode aplicar a matemática envolvendo, né,
os conceitos, né, a literatura que nós estudamos na contabilidade, por exemplo, na administração e na economia. Agora, vamos pegar essa função e vamos colocar aqui no GeoGebra, tá? Só um minutinho, deixa eu pegar aqui o nosso GeoGebra. Vou abrir aqui o GeoGebra, só um minuto. Beleza, tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo. Ok. É, demorou um pouquinho, mas finalmente está aqui o nosso GeoGebra. Pessoal, então é o seguinte, deixa eu apagar aqui essas funções que nós fizemos na última aula. Então, o que acontece aqui, pessoal? Nós temos, então, a função de custo. Eu vou, na verdade, vou chamar de C de X. Então, a gente fez lá. Então, C de X é igual a 18 mais 0,0.20x. Uma coisa importante, tá, pessoal? Que é acostumado a colocar vírgula, né? Mas a gente precisa no GeoGebra colocar ponto, tá bom? Então a gente tem a seguinte função. Pô, professor, não está aparecendo aqui. É aquilo que eu falei, pessoal, ela vai estar aqui em cima. Então a gente precisa fazer o quê? Um ajuste, tá? Então a gente vem aqui em ferramenta, ou você faz com touch, né, do celular, mas se você está com o computador, você precisa apertar nessa tecla aqui, novamente, esse botão aqui, mover a janela, né? Só que com essa opção a gente vem em cima do eixo, né? Y e aqui no X, tá? Ó, ele vai passar justamente, pessoal, aqui no 90. Ó. Vou abrir aqui expandir, ó, para aparecer, ó, menos 90, beleza? E aqui ele vai passar no 18, tá? E aí, pessoal, aquela situação, professor, mas esse seria o gráfico ideal? Não, tá, pessoal? O gráfico ideal é aquele gráfico onde essa parte da esquerda dos valores de x negativo, eles não são válidos, né? Então existe uma restrição no domínio dessa função, somente para valores, bom, pode ser a partir do zero, né? Se você aluga o carro e não roda nenhum quilômetro, então você vai pagar só o custo fixo de US$ 18, né? Ou reais, né? Agora colocar em termos de aplicação no Brasil, muito parecido também, obviamente. Tá? Então, como é que eu faço isso? Então, aqui na nossa função, logo depois que a gente declara a função, a gente põe um vírgula e coloca e diz que x é maior ou igual a zero. Dá um enter. Tá? E agora sim, a gente tem aqui algo mais plausível, tá, pessoal? Então, ficaria assim
a nossa função. Deixa eu colocar, trazer um pouco mais para cá, para a esquerda, fazer o seguinte, ó. Aqui a nossa função. Por quê? Porque agora, ó, aqui na álgebra, eu vou dizer o seguinte, ó. Lembra que a letra A ela pede para a gente calcular o custo quando a pessoa roda 200 quilômetros? Então a gente vai fazer isso. Então o que, que eu faço? Né? Eu digito somente C e no lugar do X agora, pessoal, a gente digita os 258, beleza? Então essa letra A, eu vou colocar um ponto chamado A, é igual a 200, tá? X é 200, né? Vírgula 58, que é o ponto lá do resultado, né, que a gente obteve ali. Ou então simplesmente eu coloco somente o Azinho aqui dentro, né? Como a gente já tem o ponto ali, quando o custo é igual a 200, eu posso simplesmente colocar o A aqui, pessoal, já que ele está declarado anteriormente. Tá? Só que não vai aparecer o ponto. Ó. O que, que é interessante para a gente? É que no lugar desse Azinho, ele serviu ali apenas para ele nos informar qual é o valor de Y, no caso do custo, eu abri a coordenada. Então, quando o x é 200, o custo é 58. Tá? E assim aparece o ponto para a gente. Na verdade, ó, eu tenho que apertar. Tá vendo que a bola está branca? A gente aperta para aparecer a cor e aí apareceu lá aqui no nosso gráfico ponto A. Beleza? Então, o que, que acontece aqui? Lá no nosso exercício, tá, tá assim, ó, 258. Né? A gente fez manualmente, fizemos os zeros da função. E aqui no GeoGebra, a mesma coisa, tá, pessoal? Tá aqui o gráfico que importa para a gente. Então, essa seria a letra A. O que, que é importante dessa questão, pessoal? A gente conseguir fazer a análise, né, do enunciado, né, construir a função de acordo com o que o enunciado nos informa. Na letra B, pessoal, ele diz o seguinte: se o carro for alugado por um dia, expresse o custo total do aluguel como uma função do número X de quilômetros dirigidos. Na verdade, eu me antecipei, tá, pessoal? Então, o que, que acontece? A letra B é a declaração da função, expressar, né, em termos de função, que foi o que nós fizemos no início. Tá? Então, a segunda questão está resolvida. A terceira questão, pessoal, ela fala sobre o direito de perfurar. Tá? Diz o seguinte, ó, uma companhia de gás pagará para a União 5 mil dólares reais, tá? Pelo direito de perfurar a terra para procurar gás natural. Então, a gente já tem aqui um custo fixo e 10 centavos para cada 1.000 pés cúbicos de gás extraído da terra. Tá? Expresse o total que a União receberá como função da quantidade de gás extraído da terra. Então é bem tranquilão, é bem parecido, tá, pessoal, com a questão anterior. Tá? O que, que a gente precisa fazer? Bora aqui no Journal, embora desenvolver no caderno, né, primeiro essa questão. Tá? Então aqui nós temos, vou pegar aqui, terceira questão. Então nós vamos ter que, eu vou chamar de receita agora, tá? A receita em relação a X. Estou querendo saber quanto que o governo vai receber. Então ele recebe 5 mil unidades monetárias, que é a expressão, né? Independente se dependente dos pés cúbicos, né, que vai ser extraído, né, independente disso, esses 5 mil dólares já vai precisar ser pago de forma fixa. Mas ele diz o seguinte, então, para cada
metro cúbico, né? Para cada 1.000 pés cúbicos extraído, você paga 10 centavos. Então, 10 centavos de X. Tá bom? Por enquanto, a gente vai estar estudando função de primeiro grau, a gente vai considerar isso aqui desse formato, tá, pessoal? Não estou querendo 1.000 pés cúbicos, o X ali é um valor em cúbico, não é que o X seja cúbico, tá? Não é que X esteja elevado ao cubo, tá? Não vamos entrar nessa questão agora, porque depois a gente vai estudar funções cúbicas, porque aí sim a gente pode modelar, né, x elevado ao cubo, x elevado ao quadrado e tal, mas por enquanto é isso. O x ele assume esses valores, tá, cúbicos, mas aí é um valor real, tá, para x. Então, nesse caso aqui, nós temos novamente uma função de primeiro grau, né, que é uma reta, e essa reta ela possui o que, pessoal? Ela possui uma inclinação positiva. Então, a gente não tem receita negativa, então a gente vai partir também aqui de um ponto, né, que é 5.000. Né? Então, é aquela situação, bom, a empresa, né, ela não extraiu nada, zero, ela tem que pagar 5.000 aqui, no ponto inicial. Beleza? E aí, conforme ela vai extraindo, aí vai crescendo a receita do governo. Tá? Então, nós temos a receita, né, que o governo vai receber, é isso que a gente está querendo responder, e aqui o X, que é os metros cúbicos. Tá? Então, essa é a expressão, né, isso que está pedindo, né, expresse o total que a União receberá como função da quantidade de gás extraído. Então, na verdade, é expressão algébrica, tá? É isso aqui que nós queremos determinar. Tá? O gráfico está aqui, a gente pode só jogar essa declaração aqui também no GeoGebra, tá? E ele vai ter, e aí a gente vai obter esse mesmo gráfico lá. Agora, lembrando, tá, pessoal, lá no GeoGebra, é importante a gente restringir o domínio, ou seja, depois, o X, né? Na verdade, perdão, deixa eu colocar de outra forma. O X é maior ou igual a zero. Tá? Maior ou igual a zero. Assim que a gente tem que colocar tanto aqui, essa é a declaração completa e correta, tá? E lá no GeoGebra da mesma forma, tá? Então eu deixo para vocês treinarem no GeoGebra essa terceira questão, mas é isso aqui que ele está pedindo. Na quarta questão, pessoal, fala o seguinte, ó. Quarta questão, nós temos o seguinte: suponha que o custo em milhões de dólares para remover X% de um certo poluente seja dado pela função custo-benefício. Então, a gente tem uma função de custo-benefício, f de x, que é igual a 20x, que está dividido, pessoal, por 102 menos x, pessoal. É uma função racional. Isso aqui a gente aprendeu, tá? Pode também ter uma função na forma de uma razão, né, pessoal? Professor, não sei para onde vai essa função. Pessoal, se a gente for fazer manualmente, criar uma tabela, estabelecer alguns valores para x, a gente vai conseguir, mas a gente tem que estabelecer muitos valores. Apenas com valores discretos, como a gente está acostumado a fazer com a função de primeiro grau, até a quadrática dá para fazer, aí tudo bem, mas uma função assim, se a gente não tem se a gente não sabe como é que como é o formato dela, aí fica difícil, tá? Aqui essa função, aí a gente precisa utilizar o GeoGebra, tá? Por isso que o GeoGebra é importante para a gente. Essa função ela possui a seguinte restrição: 0 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 100, né? 100%. Então é de 0 a 100%. Se não extrai nada, né? É zero, tá? Aí, conforme você vai extraindo, né, dependendo do percentual que você vai extrair, e aí você vai calculando o custo-benefício. Tá? Então, o que eu vou fazer? Bora pegar o GeoGebra
e desenvolver pelo menos o gráfico, tá? Então, olha só, no GeoGebra, pessoal, deixa eu pegar aqui, beleza. Aqui no GeoGebra, deixa eu apagar a nossa função anterior. A gente vai ter, deixa eu declarar agora essa função, tá? F de x, tá? Isso aqui é igual a 20x. Cheguei aqui, ó, divisão 102 menos x, tá? É isso aqui. E aí, pessoal, olha como é que fica o nosso gráfico, né? Olha como esse gráfico funciona, pessoal. Muito, como é que a gente ia conseguir chegar nele? Ele é muito parecido com aquele gráfico especial que eu mostrei para vocês, 1/x, que é o geral. Toda vez que a gente tem um racional, assim, ele vai ter mais ou menos sempre essa característica, às vezes mais para a direita, às vezes mais para a esquerda. Tá? Só que a gente precisa lembrar que essa função ela funciona para uma restrição. Então, aqui no final da declaração, a gente coloca restrição, vírgula, né? Isso aqui é 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 100. Tá? Então, pessoal, aqui, quando a gente faz isso, ó, sumiu aquela parte que ficava aqui do lado direito. Bora melhorar esse gráfico, trabalhar aqui os eixos, né? E a gente tem essa característica aqui. Tá? Outra coisa, pessoal, tá aqui o nosso gráfico, né? E aí, pessoal, o problema ele pede o seguinte, ó. Letra A, encontre o custo para remover 85% do poluente. Então, aqui no GeoGebra, a gente simplesmente só faz isso aqui, ó, F85. Tá? Quando é 85, né, o Y vai ser, quando o X é 85, ou seja, 85% de extração, né, o custo-benefício vai ser igual a 100. Beleza? Professor, como é que eu faço para colocar o ponto lá? Então, A é igual 85 é o X e o Y é 100, que é o resultado que a gente obteve. Então, está aqui, tá? Tá aqui o ponto, né? Exatamente nesse ponto aqui, 85, 100, o Y é igual a 100, que é o custo-benefício. Show de bola? Bora fazer lá no caderno, que aí eu acho que vai ficar também legal, ó. Olha só aqui no caderno, pessoal, o que ele está falando desse gráfico. Então a gente já obteve lá, né, o nosso gráfico. Né? Então o GeoGebra nos ajudou a desenvolver esse gráfico, mas eu quero mostrar para vocês aqui no caderno a seguinte análise. Deixa eu colocar assim. Então aqui a gente tem o custo-benefício em X. Tá? E esse gráfico começa aqui do zero. Opa, vou colocar em azul aqui. Então ele começa aqui no zero, ele vai bem rente aqui, né, pessoal? Vou tentar fazer, tá, pessoal? Não liguem não para. Então, o que ele nos informou? Que quando é 85, o centro de extração, né, aqui o valor é 100, tá? Foi isso que o GeoGebra nos informou. Como é que a gente poderia fazer isso, professor? Encontrar esses 100 sem precisar do GeoGebra, se a gente tivesse só o gráfico à nossa disposição? Pessoal, a gente só precisa substituir aqui, tá? A gente tem a função, a gente simplesmente coloca f em x 85, tá? Então aqui nós temos 20 lá da função que multiplica por 85 no lugar do x, né? A gente substitui. Isso aqui dividido por 102 menos 85 também no lugar do x. Tá? Pessoal, e aí 85 vezes 20, né? Isso aqui vai dar 1.700, né? Em cima.
E aqui embaixo, 15, 17. Então, eu tenho 1.700 que divide por 17. Tá? Quando eu divido 1.700 dividido por 17, aqui bem uma continha bem fácil, né? Então, a gente tem aqui o 100. Tá bom? Que é o mesmo valor que está aqui e o mesmo que apareceu também lá no GeoGebra. Tá? Qual é a questão aqui que a gente tem que tomar cuidado, pessoal? Que a letra B ela fala o seguinte: encontre o custo para remover os 5% finais do poluente. Pessoal, aqui a gente tem que analisar 5% finais, significa dizer que a empresa ela já extraiu 95%. Então ele está partindo na letra B que 95% já foi extraído. Então, se falta 5%, né, qual é esse custo-benefício desses últimos 5%? Então a gente tem que partir do princípio seguinte: ó, eu tenho, vamos supor que a gente está em 95 e 100. Então a empresa está aqui, ó, ela já extraiu aqui esse ponto. Então está faltando esses 5% finais aqui para ser extraído. Show de bola? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular os dois valores. Tá? A gente tem que calcular para 95, que é o que foi extraído, e tem que calcular para 100%. Não está faltando 5%? Então, quando a gente calcula esses dois, pessoal, a gente pega essa diferença aqui entre esses dois pontos. É isso aqui, essa diferença entre esses dois pontos que a letra B quer saber. Tá? E aí não tem jeito, tá? A gente tem que pegar a função, né? Vou chamar isso aqui de ponto B e isso aqui de ponto C. Tá? E aí o que eu faço primeiro? Eu vou encontrar primeiro o de 100. Então 100 é igual a 20 vezes 100 dividido por 102 menos, menos 100, né, que agora é 100. Isso aqui vai dar quanto? Bom, eu vou ter 2.000 aqui em cima e aqui embaixo 2. Então a gente tem quanto? 1.000. Show de bola? E aí a gente faz o mesmo procedimento, só que agora para 95. Então, peraí, deixa eu só confirmar aqui, isso mesmo. E agora F para 95, tá, pessoal? Então, 20 vezes 95. E aqui vai ficar 102, que é da função, menos 95. Então, 20 vezes 95, pessoal, 180, 190, né? Dividido por 7. Deixa eu confirmar se eu não estou fazendo continha errada. 20 vezes 95. Opa, ó, aí é 1.900, né, pessoal? Dividido por 7, tá? Então aqui vai dar 271, tá? Então o que a gente quer saber, pessoal? Olha essa diferença, a gente quer saber essa diferença aqui, subtrair. Então, menos 271,4, tá? Mais ou menos, né? Então, 1.000 menos 271,4, isso aqui vai dar aproximadamente, tá, pessoal? Os últimos 5%, tá? Isso aqui vai dar aproximadamente 728,5 aproximadamente, tá? Então, esse é os 5% finais de custo-benefício, tá? Que é essa diferença. Bora fazer no GeoGebra também essas continhas? Olha só como é que fica, então, no GeoGebra.
Então, voltando aqui para o GeoGebra, nós vamos ter que F para 100% é 1000, show de bola? E aqui eu vou chamar de B, né, que é quando x é igual a 100 e o y é igual a 1000, igual como a gente encontrou lá, tá, pessoal? Daqui a pouco eu vou abrir ali para vocês visualizarem. Deixa eu colocar aqui. Opa, perdão. Tá aqui, tá? É esse ponto aqui, ó. Vocês verificam que é o ponto final do nosso gráfico, né? Porque é 100%. O ponto 95, então eu vou colocar F95, tá? 271.4, como eu falei para vocês. E eu vou chamar esse ponto de C, né? A coordenada C. Então, quando é 95, o X, aqui vai ser 271, opa, ponto, vou botar 4, tá? 42, vou botar 43, já redonda, tá? E tá aqui o ponto B e o ponto C, tá? Essa diferença do ponto B para o ponto C, pessoal, é o resultado lá que a gente encontrou. Então, nós simplesmente, pessoal, simplesmente a gente vai pegar B menos C, tá? Opa, perdão. Deixa eu colocar aqui. Vou chamar. Deixa eu descer. Chamar um ponto qualquer aqui. B, na verdade, 1000 menos 271.43. Tá? 1000 menos 271.43, deixa eu ver se 728. Tá? E aí, só para a gente confirmar o resultado, tá bom? 728. Bora ver se é o mesmo resultado que a gente obteve lá no caderno. 728.5. Tá? Então é isso, tá, pessoal? Essa é a questão número 4, letra A e letra B. A letra B tem que ter um pouco de atenção, porque muitas pessoas poderiam calcular lá 5% final, pensando que é só os 95%, mas não. Tá? Ele está pedindo os 5% finais, né? Então é a diferença entre 100 e os 95%. Ele quer saber, né, quanto que custaria para extrair os últimos 5%, que é essa situação da diferença. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, pessoal. E eu vou ficando por aqui com essa videoaula. Daqui a pouco eu volto com as duas últimas questões.